Boa tarde, sou o pastor Kleber Avelar e mais uma vez estamos aqui na nossa live dos temáticos. O nosso assunto, a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E para iniciarmos o programa de hoje, vamos à nossa breve recapitulação. Muito bem, a semana passada falamos sobre a inspiração verbal, que é aquela inspiração que provém de Deus falando ao profeta, a inspiração plena, que é aquela inspiração que o profeta recebe e escreve, e inspiração e autoridade, porque essa foi executada pelo próprio Jesus, ele sendo o próprio Deus, a própria inspiração partindo dele, e a autoridade, quando ele falava, quando ele se expressava, essa autoridade concernente à sua inspiração. No capítulo de hoje veremos o seguinte: a inspiração no Antigo Testamento. Hoje nós vamos focar apenas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, texto profético. Nós vimos no primeiro e segundo capítulos o que era a Bíblia, que era um livro inspirado, e por ser inspirado havia textos proféticos. Então hoje nós vamos trabalhar em cima destes textos proféticos. O primeiro deles que nós temos aqui foi escrito por Moisés: suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Essa ordem é uma ordem vinda de Deus para Moisés, e Moisés teria que executar essa ordem. Deus vai suscitar um profeta entre o seu povo, mais especificamente seria esse aqui, o irmão de Moisés, Arão, semelhante a ti, por cuja boca porei as minhas palavras. Então Arão vai falar aquilo que Deus disser para ele, aquilo que Deus falar para ele, então isso ele falará. E ele lhes falará tudo o que eu vos ordenar. Deuteronômio, capítulo 18, verso 18. Texto de Moisés, um texto profético, porque está relacionado aqui a um profeta, ele fala de um profeta, e sobre minhas palavras, palavra de Deus, profeta. Então nós temos aqui um texto profético. O segundo texto que nós temos aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Certo? Então, no livro dos Reis, nós vamos ver aqui o profeta Aías, profeta com palavra de Deus. Minhas palavras, Deuteronômio, palavra do Senhor, palavra de Deus. Suscitarei um profeta, e aqui nós temos o profeta Aías. Esse texto aqui, muito tempo depois do texto de Deuteronômio. Aqui nós temos o tempo dos reis de Israel, e aqui nós temos o tempo do Êxodo, a partida do povo do Egito para a terra prometida. Então, alguns exemplos sobre textos proféticos na Bíblia, Antigo Testamento. Muito bem. Declarações escritas. Esses textos, certo? Essas palavras, o que Deus falava para o profeta falava para o povo. Só que com o passar do tempo, houve a necessidade da escrita. A escrita começou a aparecer na humanidade. Então Deus começou a falar para os profetas: escrevam isso, o que eu vou dizer a vocês, para que não caiam essas palavras no esquecimento. Então escreve para que fique registrado. Um texto muito conhecido aqui é o texto de Daniel.
no capítulo 9, onde ele diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, seu reinado aqui nós vamos falar sobre Nabucodonosor. Eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos, a saber, 70 anos, de que falou a palavra de Jeová ao profeta Jeremias, em que se haviam de cumprir as desolações de Jerusalém. Então, Daniel, que vai estar aqui com o povo no exílio babilônico, isso vai acontecer muito tempo após, ele está citando aqui um texto de Jeremias. Daniel vai ter acesso a um texto escrito por Jeremias. Correto? Olha aqui, entendi pelos livros. Que livros são esses? Livros do profeta Jeremias. Ou livros onde constam, nesses escritos, a palavra de Jeremias. A palavra que Jeremias recebeu de quem? De Jeová, de Deus. Então aqui nós vamos ver declarações de quê? De escritos. Alguns profetas, alguns personagens bíblicos tiveram acesso a escritos de outros profetas bem anteriores a eles. Então é o caso de se escrever aquilo que Deus fala. É por isso que hoje nós temos a Bíblia escrita, Antigo e Novo Testamento. Por quê? Pela necessidade de se conhecer o texto, de se conhecer a história passada há muito tempo atrás, através do escrito, porque o escrito ele fica e é muito mais fácil de você recorrer a ele na escrita do que ele apenas falado passando de geração a geração. Profetas e escritores. Todos os escritores do Antigo Testamento são denominados profetas. Vamos repetir aqui? Todos os escritores do Antigo Testamento são denominados profetas. Nós vamos ver casos onde os escritores não eram profetas, mas eles são denominados como profetas. Um exemplo aqui é de Amós. Respondeu Amós e disse: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta eu sou, mas eu sou o quê? Boiadeiro e colhedor. Mas o Senhor me tirou dos gados e me disse: vai e profetiza ao meu povo. Olha isso aqui, ele não era profeta, mas ele teve a função de profeta. Então Amós é tido como um profeta. Não porque ele ou era, passa a ser então um profeta. É por isso que nós vamos ver que nos escritos do Antigo Testamento, os escritores são denominados profetas, porque eles recebem de Deus e escrevem. Deus passa para eles uma mensagem e eles escrevem essa mensagem. Registro dos escritos proféticos. Vamos lá. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Olhe bem. Josué escreveu. Quem escreveu? Josué. As palavras onde? No livro da lei. Então, os registros escritos. Então, Josué, ele vai escrever, vai ter um texto escrito, e esse texto passa a fazer parte do livro da lei de Deus. Alguns teólogos entendem que Josué colocou o texto dele após, Josué, colocou o texto dele após o texto de Moisés, do Pentateuco de Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco e logo após Josué coloca o texto dele a seguir, como se fosse uma continuação do Pentateuco.
Declarou Samuel diante do povo o que fariam os reis e, escrevendo em um livro, depositou-o diante de Jeová. Mais uma vez, um profeta escreve um livro, tudo o que os reis fizeram em sua época. Então, quando nós lemos o livro de Samuel, que para nós é o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, que é um só, e também nós vamos ter o livro de Reis e Crônicas, alguns textos de Reis e Crônicas, alguns são escritos por Samuel. Entende-se que Samuel pegou o seu escrito, certo? E depositou esse escrito também, juntamente. Agora nós temos o Pentateuco, Josué e Samuel faz o mesmo, colocando o texto ali como se fosse um texto dele, um texto sagrado, porque ele recebe a palavra que vem de Deus, Jeová. Muito bem. Registro dos escritos proféticos. Vamos continuar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel, nas crônicas do profeta Natã, olha aqui a palavra profeta, e nas crônicas de Gade. Esse Gade também foi um profeta. Então, os escritos que nós temos aqui da vida de Davi. Samuel, que teve aquele contato com Davi ainda pequeno. Depois nós vamos ver Natã, com Davi já rei. E depois nós temos Gade, que é Davi já na sua idade mais avançada e também na sua morte. Então, aqueles textos foram escritos aqui por Gade e constam do livro das Crônicas. Muito bem. Para terminar, nós vamos ter aqui a inspiração profética. Divisão dos livros proféticos, essa divisão é feita pelos judeus. Nós temos aqui os profetas antigos, que são denominados entre os judeus profetas antigos, Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os profetas posteriores, certo? Que são posteriores ao exílio. Nós temos aí Isaías, Jeremias, Ezequiel e temos os 12. Esses anteriores, eles vêm antes, certo? Do exílio que teve. Então nós temos Josué, Juízes, Samuel e Reis. Parando aqui. Durante esse período de Reis, nós vamos ver muitas idas e vindas do povo judeu. Estão na Terra Prometida, saem cativos, voltam e saem. Então aqui nós temos os profetas posteriores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, que na Bíblia que nós usamos são chamados de profetas menores. Para terminar, a inspiração dos profetas. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Jeová pela boca de Jeremias, moveu Jeová o espírito de Ciro para fazer por todo o seu reino, por viva voz e por escrito. Esdras, ele teve acesso a esses escritos de Jeremias, onde ele disse: tudo aquilo que Jeremias profetizou aconteceu através de Ciro, a libertação do povo cativo e o retorno à terra prometida. Então Esdras vai basear o seu escrito em um texto anterior, que é o texto do profeta Jeremias. Muito bem, a semana que vem nós estaremos falando a respeito da inspiração agora no Novo Testamento. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor Jesus.